Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem. E hoje vai ser um vídeo mais diferente, vou conversar com vocês. Então, vou sentar ali pra conversar um pouquinho. Então, gente, eu recebo muitas perguntas de como tem sido viver no campo aqui sem energia elétrica, né? A gente tá desde maio morando aqui, né, em casa. Na verdade, a gente veio pra fazenda em dezembro, mas a gente tá aqui na nossa casa desde maio. Então tem junho, julho, agosto, 3 meses morando sem energia elétrica, né? A única energia que a gente tem aqui é da bateria do carro, que a gente liga uma lâmpada à noite quando precisa, né? Quando às vezes a gente tá tão cansado que a gente já vai dormir logo, então não precisa, mas assim, geralmente a gente precisa dessa lâmpada. E aí a gente liga rapidinho na bateria do carro e não descarrega a bateria do carro nem nada, e a gente consegue usar essa lâmpada à noite. Então essa é a única energia assim que a gente tem aqui, sabe? Mas assim, se não tivesse também uma lâmpada, assim, ajuda muito, mas não é o que mais faz falta pra gente, né? Por isso eu decidi gravar esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês as vantagens e as desvantagens que a gente tem visto. Então, gente, uma vantagem, acho que eu vou começar falando as desvantagens. Uma desvantagem é que, tipo, quando a gente precisa usar o celular, a gente tem que ir lá na minha sogra, né? E às vezes a gente precisa mandar uma mensagem rapidinho para uma pessoa para resolver uma coisa, né? Então a gente tem que ir lá, aí mandar a mensagem, esperar a pessoa responder para a gente poder voltar, né? Então acaba levando tempo, sabe? Pra gente poder mandar mensagem e tal. Mas, por outro lado, é uma grande vantagem a gente estar sem celular, sabe? Porque a gente tem mais tempo. É meio irônico isso, né? É meio contraditório. Mas, assim, a gente estando sem internet em casa, a gente tem muito mais tempo para fazer as coisas, sabe? A gente dorme mais cedo, a gente tem mais tempo para ficar com o Noah, a gente tem mais tempo para trabalhar, para tudo, sabe? A gente tem mais tempo disponível para realmente olhar as coisas como elas são, sabe? Não ficar na tela do celular o tempo todo, o dia todo, sabe? Então isso tem sido muito bom pra gente. A gente tem gostado muito da experiência, sabe? E assim, faz falta, mas a gente gosta também, sabe? Então eu acredito que toda desvantagem que a gente tem visto, a gente tem conseguido olhar o lado bom também, sabe? Tipo a questão da energia, né? Da gente não ter a lâmpada, não ter assim claridade disponível pra gente à noite, né? A gente tem essa lâmpada, mas a gente usa bem pouco. Então assim, por um lado faz falta, né? Porque você quer fazer as coisas no claro, né? Você quer, né? Às vezes eu quero lavar uma louça à noite, tipo, não lavo, sabe? Porque a gente já vai dormir logo. Mas por outro lado é muito bom, porque a gente, quando o sol se põe, a gente finaliza o dia literalmente, entende? A gente dorme mais cedo. Então, a gente tem conseguido ver o lado bom disso também, sabe? Agora, gente, uma coisa que realmente faz muita falta é a máquina de lavar, assim. Eu não me importo de lavar na roupa à mão, eu já falei aqui pra vocês, mas é bem cansativo. Então, assim, se eu falho um dia de lavar na semana, já começa a acumular muita roupa e tal, então é bem cansativo. Os lençóis e cobertas eu levo pra lavar lá na minha sogra. Minha máquina de lavar tá lá, então... Mas mesmo assim, eu acho, assim, ok, sabe? Só que é muito cansativo. Assim, é uma desvantagem que a gente tem aí, mas a gente tem conseguido levar, sim. Outra coisa também é o chuveiro elétrico, né? Eu acredito que muita gente sinta muita falta, né? Quando não tem chuveiro elétrico.
Na verdade, assim, eu gosto mais de banhar na água normal, sabe? Gelada. O João, ele gosta muito da água quente, sabe? Mas, por outro lado, tem sido muito bom banhar na água fria, sabe? Tipo assim, eu vou falar por mim, não pelo João, mas assim, ele também tem um pouco disso, assim. Mas eu gosto muito de banhar na água gelada de manhã, assim, a hora que eu acordo, pra mim despertar, sabe? A água dá um choque, assim, dá um choque na gente, sabe? Então, eu me sinto muito bem banhando na água gelada logo que acordo pra, sabe, levantar realmente. Parece que eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, então banhar na água gelada na hora que eu acordo ajuda eu a me acordar, sabe, de verdade, a me situar no mundo, sabe? Quando tá muito frio mesmo, igual fez em maio, quando a gente mudou pra cá, a gente realmente sofreu um pouco, assim, sabe? Pra tomar banho. Eu esquentava água pra ele e tal. Mas agora não precisa mais esquentar, né? Porque já estamos em agosto. E no Mato Grosso não faz frio assim, né? Então a gente não esquenta mais água pra ele tomar banho. Mas assim, não tem sido mais um desafio grande, sabe? Tomar banho na água gelada. Pelo menos pra gente tá tranquilo, sabe? O que foi mais difícil foi em maio, assim, quando a gente precisava acordar bem cedo pra ir pra cidade e tal. Aí era mais difícil, mas só que agora tá bem tranquilo, assim. Na verdade tá ótimo, porque no calorão, tomar um banho bem geladinho. Agora a nossa água vem da caixa daqui de cima da casa, né? Então a água já sai geladinha, já sai bem boa, sabe? Porque antes vinha da caixa lá de cima da serra e os canos ficam expostos, né? Então a água vinha muito quente. A gente não conseguia tomar banho durante tipo de 10 horas até 5 horas da tarde. A gente não conseguia tomar banho porque a água tava literalmente fervendo, sabe? Uma grande desvantagem da gente viver sem energia é a geladeira, né? A gente, no começo, assim, perdeu muita coisa, sabe? Assim, o bom é que a gente não costuma fazer carne em casa, né? Então a gente não tem aquela grande necessidade do congelador, assim, pra armazenar, sabe? Mas só que eu costumava congelar muita coisa, sabe? Deixar já cortado as verduras, né? Legumes, já deixar meio que preparado e congelado, sabe? Então, a gente não tem conseguido fazer isso. E seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso, porque como a gente vai com menos frequência no mercado, né? A gente poderia comprar uma quantidade maior de brócolis, por exemplo, e ir congelando, sabe? Deixando, sabe? Para as próximas refeições. Só que a gente não tem conseguido, né? Porque não tem geladeira. Então faz bastante falta. E outra coisa também que faz muita falta é liquidificador. Nossa, faz muita falta, assim, porque eu sempre falei assim, que vegetariano tem que ter um bom liquidificador. E desde que eu casei, acho que eu já tive uns 10 liquidificadores e eu sempre quebro o liquidificador. Quem me conhece sabe que eu vivo quebrando o liquidificador. Gente, o que eu tenho aprendido muito aqui é que toda desvantagem que a gente vê, a gente consegue olhar, a gente tem conseguido olhar o lado bom, sabe? Olhar uma vantagem naquilo, sabe? Tipo o celular mesmo. É uma grande desvantagem a gente estar sem internet e tal, sem celular. Mas também é uma grande vantagem pra gente, pra nossa mente, sabe? Pro nosso espírito. A gente tem tido mais tempo, sabe? Então, eu acho que como tudo na vida, a gente consegue olhar o lado bom mesmo não sendo uma coisa muito confortável, sabe? Porque realmente viver sem energia elétrica é uma coisa desconfortável.
Assim, a gente tem se privado de alguns privilégios da modernidade, né? Mas, e por isso a gente acha desconfortável, né? Porque a gente tinha alguns privilégios que a gente tinha na cidade e aqui a gente não tem. Então, a gente muitas vezes acha desconfortável, mas isso tem sido muito bom para o nosso crescimento como uma pessoa, assim, para o nosso crescimento espiritual também, sabe? Pra gente meio que desapegar das coisas também, de algumas coisinhas que a gente fala assim, ai, não consigo viver sem, não consigo viver sem celular, sem internet, sabe? Mas a gente tem se desapegado disso e a gente tem conseguido focar em outras coisas que são mais importantes, que são mais valiosas do que essas outras coisas. Outra coisa que a gente tem sentido muita falta é água gelada, né? Então, a gente sempre tá pegando gelo lá na minha sogra. Por enquanto tá ok isso, a gente tem feito bastante gelo, tem colocado em 2 garrafas e tal. Mas também é aquela coisa, é um pouco desconfortável, né? A gente tem que ir até lá, pegar o gelo e tal. E sendo que antes a gente tinha isso na nossa geladeira do nosso ladinho e tal, né? Então, gente, outra coisa que eu tava lembrando também é que eu gosto muito de ouvir música. Então, assim, tem feito muito falta eu ouvir música, tipo, enquanto eu tava lavando louça, fazendo almoço, sabe? Eu sempre tava ouvindo música, sempre tava pondo música pra eu não ouvir, né? Então, isso me faz muita falta no dia a dia, assim. Então é uma grande desvantagem, mas também eu tenho aproveitado isso para olhar por um outro lado, né? Eu tenho cantado mais, tipo, quando eu tava na cidade eu ouvia mais músicas, mas eu mais ouvia, né? Agora eu tenho cantado mais, assim, eu não canto bem nem nada, mas assim... Tô vendo água. Mas eu tenho aproveitado essa oportunidade de não ter música para ouvir, para mim silenciar meus pensamentos, para mim cantar mais a Deus, sabe? Louvando Ele mesmo, sabe? E não simplesmente estando ali, sabe? Ouvindo uma música ou outra e tal. Então eu tenho aproveitado essa oportunidade para poder cantar mais hinos do Inário, sabe? Para poder me conectar mais com Deus, sabe? Para ouvir mais o silêncio. Então, assim, eu sempre tava ouvindo ou música ou tava vendo algum vídeo no YouTube, sabe? Então, aqui não. Aqui eu sempre tô escutando os sons da natureza. Sempre tô ouvindo eu mesma cantar. Então, isso tem sido uma experiência interessante, sabe? Tem sido diferente. E eu tenho tentado usar todas essas coisas para me conectar mais com o Criador, sabe? Então, tem sido muito bom isso. Gente, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Eu sei que tem muitas desvantagens em estar aqui sem energia, mas eu tenho tentado ao máximo ver o lado bom disso, ver o lado positivo disso, sabe? Então eu tenho, assim, isso não é fácil pra mim, não é fácil pra mim ver o lado positivo das coisas, sabe? Na verdade, eu sou uma pessoa muito negativa, eu vejo facilmente as coisas negativas de tudo, sabe? Eu olho assim e vejo, pronto, isso não vai dar certo, isso é ruim e tal. Então, assim, o meu natural é esse, sabe? Mas eu tenho tentado ao máximo ver o lado positivo das coisas aqui, sabe? Então, sempre que eu vejo alguma desvantagem, eu tento olhar por outro ângulo, sabe? Eu tento buscar uma vantagem naquilo. Então, assim, gente, a poeira me incomoda muito, muito, muito mesmo. Acho que pra toda dona de casa, né? A gente acaba de limpar, assim, vem esses dias entrou um redemoinho aqui dentro de casa, sabe? Então, pra vocês terem noção do tanto que é a poeira, sabe? Nada segura na mesa, nem paninho, nada, não tem como, sabe? Então, eu tava me pegando muito murmurando sobre essas coisas, sabe? E eu fiquei pensando, gente,
Eu só tenho essa poeira toda em casa porque eu tenho uma terra. Eu tenho uma terra, gente. Tipo assim, não tá no nosso nome, claro, né? Isso vai demorar muito pra acontecer. Mas, tipo assim, é nosso, sabe? Então, assim, a poeira nos móveis, a poeira na roupa. Então, assim, gente, a poeira nos móveis, a poeira na roupa, a poeira, sabe? A comida, tudo incomoda, sabe? Mas, gente, só tem poeira porque tem terra. E isso é um bem muito grande, sabe? É um privilégio muito grande, é uma coisa muito grande, é um legado muito grande você ter uma terra. Isso não tem sido nada fácil pra mim, mas eu tenho tentado ser grata a Deus, ser grata às pessoas que têm nos ajudado, sabe? Ser grata por tudo que a gente tem ganhado, por tudo que a gente tem construído, sabe? E olhar para as vantagens de cada coisinha tem me ajudado muito a passar por essas situações difíceis de um jeito mais leve, de um jeito que agrada a Deus, sabe? De um jeito que fica agradável para as pessoas verem a gente também, sabe? Porque às vezes, assim, de tantas bênçãos que nós temos ganhado de presente, seria muito injusto eu tá aqui, ou eu tá aqui no YouTube reclamando, ou eu tá aqui na minha casa reclamando com meu esposo, com meu filho, sabe? Não é justo eu reclamar diante de tantas bênçãos que Deus tem me dado, sabe? Então eu tenho aprendido muito a olhar por um outro lado, sabe? As coisas daqui, as coisas da vida, sabe? Vai. Tchau, tchau.